Olá, queridos, boa noite, boa tarde, né? Quem está em outros países aí, Brasil, principalmente, aí no Brasil deve ser agora 17 horas, aqui em Portugal já são 21 horas e alguma coisa. Estamos chegando para estar transmitindo essa live, desatando mais chaves de sabedoria, chaves de entendimento nesse assunto que nós começamos a falar uma live anterior sobre o poder da autoridade, a importância da autoridade. E nós estamos liberando palavras de sabedoria, de revelação dentro desse assunto, porque a gente entendeu que muita gente tem sofrido por não ter entendimento sobre essa questão da autoridade, o porquê da autoridade e como funciona a autoridade. E é por isso que nós estamos batendo nessa tecla. Se você ainda não pegou a primeira transmissão nossa, aconselho que você vá lá no nosso Instagram mesmo aí, tem lá marcado, né? E você vai ver o que nós estamos falando dentro desse assunto. Vamos dar um tempinho aqui para o pessoal ir chegando. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, porque esses princípios que nós estamos transmitindo através dessas lives, ele não serve só para uma questão espiritual. É um princípio de vida que serve para a sua vida profissional, serve para a sua vida ministerial, né? Para a sua família, porque nós tratamos de assuntos que ativam algumas coisas que você precisa entender dentro de princípios. E voltando dentro desse assunto, nós já falamos na live anterior e voltamos a falar de novo agora, que nós temos alguns princípios que adotamos. Primeiro deles é que nós trabalhamos com inteligência espiritual. Entendemos que nós somos seres espirituais que temos uma inteligência sobrenatural dentro de nós que precisa ser desenvolvida. Também entendemos que nós usamos a Bíblia como única regra de fé. E como eu disse, a Bíblia não é um livro de religião, a Bíblia é um livro de princípio, né? Princípios, e que se forem seguidos, seja você crente ou não, se você obedecer os princípios que neles estão contidos, você vai prosperar, vai se dar muito bem na vida. E terceiro, nós buscamos o entendimento, a inteligência deixada por Cristo, que foi o maior líder que a história conheceu. Então, dentro disso aí nós transmitimos esses conhecimentos que nós estamos trazendo para todos vocês, tá bom? Então, vamos começar dentro do assunto. O pessoal vai estar chegando aí e a gente vai estar trabalhando em cima desse assunto de chaves de sabedoria dentro da questão de autoridade. Como eu disse, se você não pegou a primeira live, vai lá no nosso Instagram, você vai ver essa primeira live, onde nós falamos o que é autoridade, os benefícios da autoridade. E agora vamos continuar batendo em cima dessa tecla. E como eu falei que nós usamos princípios espirituais, eu quero deixar um texto que fala um pouco sobre isso. 2 Timóteo capítulo 1:6, há uma chave aqui muito forte que o apóstolo Paulo deixou para Timóteo, que diz assim: por isso te digo que desperte o dom de Deus que há em ti, que foi liberado pela imposição de mãos. Desperte o dom de Deus que há em ti, que foi liberado pela imposição de mãos. Olha que coisa forte para a gente começar dentro desse assunto aqui. Paulo exercia uma autoridade apostólica ou espiritual na vida de Timóteo, um jovem pastor discípulo seu. E quando Timóteo começou a passar algumas dificuldades na igreja que estava pastoreando, Paulo, que era a sua autoridade, libera uma palavra desatadora para o ministério de Timóteo. Ele diz: Timóteo, desperte o dom que é em ti, que foi te liberado, que foi colocado pela imposição de mãos. Isso é muito forte, porque Paulo aqui fala de duas coisas importantes. Primeiro, ele fala da autoridade que ele tem para liberar na vida de Timóteo aquela palavra, e fala da autoridade que havia na vida de Timóteo, que o legalizava a exercer aquilo pelo qual ele foi chamado. E nessas lives nós vamos falar sobre autoridade, identidade e liderança.
E é muito importante que você acompanhe esses assuntos para você entender aonde a gente quer chegar. Então, olha que coisa interessante que Paulo falou, você tem autoridade, você tem legalidade, falta você despertar esse dom que está dentro de você para que você possa cumprir tudo aquilo que foi te determinado, tudo aquilo que você foi chamado, tudo aquilo que você foi planejado para exercer e para se cumprir. Eu quero dizer então, querido, que dentro de você existe um dom, dentro de você existe um chamado, dentro de você existe uma solução, uma semente para dar fruto, dentro de você existe uma legalidade para ser exercida na face da terra. Você não é fruto de um acaso, existe dentro de você algo que precisa ser desatado, algo que precisa ser liberado. E é por isso que é importante a questão da autoridade. Quando eu falo de autoridade, não é só da pessoa, mas da legalidade que você está vivendo, que você precisa viver, para desatar em você esse dom. Voltando à nossa primeira live, eu falei que a autoridade, ela capacita, ela nos promove. A autoridade, ela gera em nós promoção. Então, a autoridade que está sobre a sua vida, ela precisa desatar, ela precisa liberar sobre você o dom que você tem para que você exerça tudo aquilo que você foi feito para exercer. Eu quero deixar alguns princípios aqui, se você quiser anotar, que fala exatamente sobre isso. E eu falei na live passada sobre, eu comparei a questão do avião e falei da águia. E disse que o avião, que por causa de uma legalidade, da lei, existe uma lei da gravidade, o avião não pode decolar. Mas quando o avião ele entra numa segunda lei, que é a lei da aerodinâmica, ele vence a primeira lei, que é a lei da gravidade, e pode levantar voo. Né? E eu disse que quando você está debaixo de uma legalidade, de uma autoridade que ele coloca no chão, que não deixa avançar, você precisa estar diante de outra legalidade, de uma nova lei, que desate você para o seu voo, para que você entre no impossível. E falei sobre a questão da águia, que a águia ela não precisa disso, porque a águia ela já tem autoridade dentro dela para avançar no seu voo, porque ela está dentro da sua legalidade para alcançar voo. Então eu quero trazer para você dentro disso aí um princípio muito importante, muito importante, muito importante, muito importante. Tá bom? Vamos lá. Eu disse que o avião precisa de muita força para voar, já a águia não. E por que não? Nota esse princípio aí. Sempre que você faz algo que você não está autorizado a fazer, você vai precisar de muita força para se manter. Olha que coisa forte. Vou repetir. Sempre que você faz algo que você não está autorizado a fazer, você vai precisar de muita força para se manter. Um avião, para se manter no ar, ele precisa de muita força, combustível, uma poderosa turbina. Caso contrário, ele cai. Já a águia, por ser natural, ter uma legalidade, autoridade legal, natural, ela não faz força. Ela dentro de si só, ela simplesmente usa a autoridade que tem. Então vejo muita gente mesmo, principalmente no ministério. Vocês devem ter ouvido notícias aí de muita gente, o pastor suicidou, o líder cometeu suicídio. As pessoas, por que tanta gente morrendo, se matando, exercendo ministério? Eu vou dizer por quê. Porque tem muita gente fazendo coisas que Deus nunca mandou fazer. Tem muita gente exercendo ou pegando voo que não é a praia dele, que não está no lugar dele. Gente fora de lugar. Gente bem intencionada, gente com vontade de fazer, mas infelizmente são pessoas que estão fora da sua legalidade. E aquilo que está fora da sua autoridade, que está fora do seu chamado, meu querido, você vai fazer muita força. Você vai ter que se desdobrar para manter aquilo. Né? Aquilo que você gerou, você vai ter que fazer força para sustentar. Porque aquilo que Deus gera, aquilo que é natural em você, você não precisa fazer força, é natural. É natural. Eu, por exemplo, nunca tive problema nessa questão pastoral, nessa questão de liderança. Eu sei o meu chamado, eu sei a minha vocação. Eu tenho prazer em exercer aquilo que eu sei que eu fui chamado para fazer, que é desatar líderes.
Não me sinto culpado, não me sinto pesado, não me sinto frustrado, de forma alguma. De forma alguma, porque eu tenho entendimento, eu já estou entrando no assunto de identidade, que eu vou falar sobre isso depois em outra live, mas eu tenho compreensão do que é o meu chamado. Eu tenho compreensão de saber qual é a legalidade que está sobre a minha vida. Então, muita gente está fazendo coisas que não foi autorizada a fazer. Tem pastor exercendo função apostólica, tem apóstolo exercendo função de profeta, tem profeta exercendo função de mestre. Então, assim, nem todo mundo tem o mesmo ministério. Os ministérios precisam ser completos, se agregar uns aos outros. Eu falo que a maior função do pastor de uma igreja, por exemplo, não é pastorear todo mundo. Na verdade, ele precisa liberar, ele precisa treinar uma equipe para o seu ministério. Foi isso que Jesus fez. Jesus é o maior líder de todos os tempos. Jesus não fazia tudo. Ele levanta homens que auxilia dentro do seu ministério naquilo que precisava ser feito. Aquilo que precisava ser feito. Então, você precisa entender qual é a autoridade que está sobre a sua vida. Você foi chamado para quê? Qual o teu ministério? Qual a sua vocação? Eu já estou entrando em identidade, mas é importante eu falar desse assunto da identidade para chegar na autoridade. E a pessoa fala assim, pastor, qual que é a minha identidade? Aquilo que não é pesado. Aquilo que não lhe custa peso, aquilo que você faz no seu natural, aquilo que não precisa você fazer força. Imagina uma pessoa que canta, que tem um dom do louvor, da adoração, né? Uma pessoa que adora. Ela não precisa fazer força para cantar, é normal. Agora, pega uma pessoa que não tem o chamado para aquilo, que não é vocação, ela começa a ficar, vai dar problema, porque está fora da sua autoridade. Então, tudo aquilo que você gera, tudo aquilo que você produz, que está fora da sua autoridade, você vai ter que fazer força para se manter. Então, dou um conselho para você, querido. Se você está pastoreando a igreja está pesada para você, fecha esse negócio. Você está matando os crentes se matando. Não é a tua praia. Ah, mas eu tenho que... Não é a tua praia. Acha o teu lugar no corpo. Acha o teu chamado. Se está pesado para você, eu estou morrendo, porque não estou aguentando mais o povo, porque as pessoas só usam... Para um pouquinho. Não é essa a sua autoridade. Quantas pessoas, queridos, estão vivendo nessa vida fora do seu propósito? Pessoas que levantam cedo, pessoas que trabalham o dia inteiro, 10 anos, amargurado, chateado com a vida, porque está fora da autoridade que foi chamado, está fora do dom que foi desempenhado. Eu tenho plena consciência disso. Esse dia, uma pessoa conversando, acabei de conversar agora com o meu pastor aqui, e eu acabei de receber o meu número da Ordem de Advogados aqui em Portugal, e nós conversamos sobre o assunto. Ele falou, poxa, que legal, então agora você vai arrebentar na questão. Eu falei, querido pastor, a minha carteira, a minha cédula de identidade profissional não é para promover o Carlos como doutor, é para promover o reino através dessa ferramenta. Essa célula de identidade profissional não era para promover Carlos, eu sei o meu chamado. Eu vim para essa terra visando ministrar o reino de Deus, visando servir o reino de Deus. E eu não vou comprometer a minha autoridade que Deus me deu para outra autoridade, porque senão eu vou estar forçando uma coisa que não fui chamado. Então, a minha função aqui é exercer reino de Deus. Essa carteira, essa cédula é uma ferramenta que eu vou usar para esse propósito. Eu estou debaixo dessa autoridade, porque se eu sair dessa rota, o que eu gerar fora disso vai ser peso para mim, vai ser pesado para mim, porque eu estou fora da autoridade que eu fui chamado. E se você está fora da sua autoridade, é pesado, você vai precisar de força, vai se cansar, vai se estafar, vai se arrebentar, querido, vai ser uma vida angustiante, porque você está fora do seu propósito. Eu não perco tempo em fazer aquilo que está fora do meu propósito. Quem tem propósito não anda por proposta. Quem tem propósito sabe quem é. Eu estou falando um pouco de identidade e autoridade, mas depois eu vou falar em identidade de maneira mais profunda. Mas é só para você entender. Então Paulo manda uma mensagem. Para Timóteo. Paulo, desperta o dom que há em ti. Você recebeu imposição de mão para resolver o problema deste lugar. Ou seja, você tem legalidade, você tem autoridade. Não é forçado, é normal, é comum. Então aquilo que você foi
chamado para fazer, aquilo que você foi desenhado, projetado, há um propósito na tua vida. E essa autoridade que você tem para dominar em alguma área. E eu falo, todo mundo tem liderança em uma determinada área. Ah, eu não sou líder. Coisa nenhuma. Talvez você não é líder lá no púlpito, você não é líder lá na frente da empresa, mas no seu território, na sua geografia, que Deus desenhou e te projetou para ser, você é líder, você exerce liderança, você tem autoridade sobre aquilo ali. Amém? Então guardou esse princípio? Aquilo que você não está autorizado a fazer, você vai precisar de fazer força para se manter. Mas aquilo que é uma autoridade na sua vida é natural. Natural. Segundo princípio, a posição mais poderosa da terra é estar debaixo da autoridade. Essa é a posição mais poderosa da terra. Muitos buscam títulos, outros buscam poder, mas não buscam autoridade. Eu vou dar um exemplo disso falando sobre a polícia. Um policial, por exemplo, que está na rua e ele dá um sinal de parada para um caminhão que pesa, sei lá, quantas toneladas. O caminhão vem, aquele carro pesado, tem que parar, porque um homem com 60 quilos, 70 quilos no máximo ali, 80 quilos, mandou aquelas toneladas de aço e ferro parar. Sabe por que ele fez isso? Porque ele está debaixo de autoridade. Ele está debaixo da autoridade do Estado. Aquele homem não tem poder, aquele homem não tem força, aquele homem não pode parar um caminhão, mas porque ele está investido de lei, porque ele está investido de autoridade, ele manda qualquer coisa parar, e se não parar, vai ter problema, porque ele está exercendo autoridade. Então pergunta, ele faz força? Pergunta que força esse homem faz para parar aquele caminhão que está vindo? Nenhuma, ele só dá um sinal e manda parar. Lembra que eu falei aqui? Se você está debaixo da autoridade que você foi desenhado para exercer, você não precisa fazer força, é normal. E se torna confortável. Então não tem melhor coisa que você possa fazer é sujeitar uma autoridade. Porque quando você está debaixo da autoridade, você está no conforto. Eu muitas vezes atendo mulheres e falo com a minha esposa, a Bíblia fala, mulheres, sejam submissas ao vosso marido. Ah, meu Deus, que absurdo. Querido, eu até ensinei a minha irmã uma hora uma vez, porque o marido estava, eu falei, querido, vem cá para ele e falou assim, olha, você é o cabeça dessa casa. E a Bíblia diz que Deus trata com autoridade. Eu vou fazer o que você manda, só que tem um negócio, eu vou pedir a Deus para tratar contigo. Porque você é autoridade, quem trata com autoridade é autoridade. E eu quero ver você entender com ele. Deu para entender agora? Então não tem nada mais confortável de saber quem você é, debaixo de que autoridade você está. E é muito confortável. Eu tive o prazer, por exemplo, de ser pastor auxiliar. Hoje eu estou no ministério aqui em Portugal, onde eu sirvo obedecendo a uma autoridade. E quando eu digo obedecer a autoridade, não quer dizer que a pessoa tem que saber mais do que eu, saber menos do que eu. É autoridade, ponto final. É autoridade, ponto final. Então, submeta a autoridade. Para mim é confortável. Então, o que o senhor quer que faça? O senhor quer que faz o quê? Quer que faz de que maneira? De que forma? É dessa maneira? Vou fazer. Se está errado, o problema é dele, não é meu. Eu estou cumprindo ordens. Ordens são para serem cumpridas. Então, tem muita gente aí batendo cabeça porque está fora de autoridade. Está desconfortável na vida porque está exercendo autoridade, primeiro, que não foi feita para exercer, e está fazendo está exercendo força, porque quando você não tem autoridade, você começa a fazer força. Eu falo muito para pastores, líderes, né? Quando você percebe que você perdeu a autoridade onde você está, quando você começa a fazer força, tem que falar mais alto, tem que falar 2, 3 vezes, tem que estar repetindo a mesma ordem, querido, sinal, opa, para um pouquinho. Se você precisou de falar 2, 3 vezes, se aquilo que você fala já começa a ser muito questionado, para um pouquinho, acenda a luzinha e fala, peraí, será que não passou a minha unção aqui? Será que eu estou ficando aqui mais do que eu devia ficar? Será que eu estou ficando nesse lugar por maior tempo? Ah, mas é meu, que seu, querido. Que seu, a nuvem se moveu. O que tem de gente, sabe, destruindo tudo que fez, porque não entendeu que passou o tempo. Começou a forçar, começou a pesar, começou a desgastar. Por quê?
Deus já mudou a rota, já moveu a nuvem, o cara não entendeu que ele está debaixo, ele já mudou a sua autoridade, Deus já mudou o teu chamado, Deus já mudou a tua direção para outra coisa. E ele está lá insistindo naquilo que fazia 10, 20 anos atrás, porque não entendeu que foi desatado sobre ele uma nova legalidade, uma nova autoridade. Eu falei, por exemplo, do policial, o policial que está na rua, que manda aquele caminhão parar, que manda aquele carro parar. Mas quando aquele homem, por exemplo, ele passa para outra função, seja lá cabo, tenente, sargento, ele não vai ficar na rua mandando o caminhão parar, ele vai dar ordem a um policial. Ou seja, mudou a sua linha de autoridade, mudou a sua direção. Então, quanto mais você se enquadra na autoridade que você foi legalizado para exercer, mais confortável você fica. Eu não tenho nenhum problema em liderar, não me cansa gente, não me cansa pessoas, não me cansa atender gente, não me cansa estar aqui nessa live, sair correndo, estava lá agora em Lisboa, vim correndo para casa aqui para poder estar com vocês, gastei uma grana boa com um carro para poder chegar aqui mais rápido. Não é meio pesado, porque eu estou fazendo o que eu gosto, estou fazendo aquilo que eu estou autorizado a fazer, aquilo que eu tenho certeza que Deus desatou a minha vida para desatar a tua. Então aprenda essa segunda chave. A posição mais poderosa da terra é estar debaixo da autoridade. Quem fala na sua vida que autoridade você tem. Eu lembro de um versículo na Bíblia, não recordo aqui o trecho, se vocês tiverem pode colocar aí, onde 2 homens foram expulsar demônios e os demônios sendo expulsos por ele, falou, peraí, vocês são quem? Eu conheço Paulo, eu conheço Jesus de Paulo, vocês são quem? Vocês são quem? Tem gente comprando bico com demônio, com capeta, tomando na cara, tomando na orelha, né? Tomando aí pernada. Porque está fora da autoridade. Está fora da autoridade. Está fora daquilo que foi liberado para fazer. Beleza? Continuando. Descobrir a sua autoridade é a chave para você viver a sua liberdade. Liberdade. Eu quero só voltar um pouquinho aqui, porque eu falei que muitos buscam títulos e muitos buscam poder, mas não buscam autoridade. Tem uma moda que o pessoal gosta muito de título, né? Não tem nada contra. Bispo, apóstolo, profeta, sei lá, gosta de título, chefe, boss. Querido, vou falar uma coisa para você aqui. Quando você não precisa dizer que é. Quando você influencia. Você influencia. A autoridade não se impõe, a autoridade se conquista. Se você está tendo que impor, é porque você ainda não é. Se você está tendo que lembrar, é porque já esqueceram. Se você está tendo que forçar, é porque a coisa já não está legal. Você entendeu? Então, as pessoas ficam buscando posição, buscando título, mas não buscam autoridade. Porque quando você tem autoridade, quem é a autoridade, ele gera influência. E quem gera influência, agrega sobre si. Entendeu agora? Então o que você tem que buscar? Autoridade. Definir qual a área que você é autoridade. Definir que autoridade você tem sobre a sua vida. E o resto, querida, é normal. Vai fluir naturalmente. Tá bom? Falei sobre o princípio, vou voltar nele aqui agora. Descobrir a autoridade é a chave para você viver a sua liberdade. Pois muitos pensam que a autoridade escraviza. Então tem gente que pensa assim, vou submeter a autoridade de alguém, eu vou ficar escravizado. Pelo contrário, querido, você vai ficar livre. Vai ficar livre. Vou dar um exemplo na minha área, por exemplo, que eu atuo como profissional, direito, por exemplo. Eu não sou obrigado a conhecer todos os ramos do direito, de forma alguma. Existe uma área que eu vou ser autoridade naquele assunto. Eu vou me especializar naquele assunto. Se alguma pessoa me procurar buscando orientação sobre outro assunto, eu vou atender, vou acompanhar aquela pessoa, mas eu vou dizer para ela, olha, eu vou buscar a ajuda de um colega especialista nessa área. Isso me deixa muito à vontade, eu não tenho que ficar gaguejando, não tenho que ficar inventando nada. Eu submeto a autoridade de alguém que é especialista naquela área. Isso não faz eu deixar de ser um advogado, não faz deixar de ser quem eu sou, porque eu busquei uma autoridade naquele assunto. E vou atender o meu cliente. Deu para você entender o que eu estou falando? Deu para você entender? Então, assim, isso me dá liberdade. Isso me dá segurança. Isso me dá total liberdade para não ficar escravo e refém de opinião alheia. Porque eu reconheço que eu não sou autoridade naquilo,
mas eu submeto aquilo a uma autoridade que é autoridade naquela área. E amanhã eu posso servir a ele na autoridade que eu sou. Ah, irmão, como seria bom se a igreja entendesse isso. Como seria bom o pastor que é pastor entendesse que não é mestre e pegasse alguém e colocasse como mestre para dar à sua igreja direção na área de mestre. Aqueles que entendessem que não tem um chamado apostólico, que apostólico não é aquele que fica, apóstolo é aquele que vai. Entendeu? Levantar gente que é enviado, levantar, sabe? Quem dera se as pessoas entendessem. E por que as pessoas não fazem isso? Porque as pessoas têm medo. Medo de liberar, medo de dar funções, medo de desatar e perder a autoridade que tem. Querido, se você tem medo de perder, é porque você não é. Porque você pode perder o que você tem, mas você jamais vai perder o que você é. Vou repetir. Você pode perder o que você tem, você jamais vai perder quem você é. Tem um filme que eu gosto mais de assistir, já assisti várias vezes, que é O Gladiador. Eu acho tremendo aquele filme, porque o gladiador, o camarada, ele foge, ele é tido como escravo lá no meio dos gladiadores, mas lá no meio dos escravos, ele nunca disse que era general, ele nunca disse que era um comandante, mas os seus amigos, os seus colegas ali da senzala, do meio dos soldados ali, começaram a reconhecer a autoridade na vida dele. Entendeu agora? Quem você é, você não perde, querido. Quem você é, você não precisa fazer força. É natural. É natural. Entendeu? Então você precisa descobrir sua autoridade para que você tenha liberdade. Achar uma autoridade para que você fique em paz. Para que você submeta aquilo e fique na paz. E fique tranquilo. Achar alguém que possa falar na sua vida para que você não tenha conflitos existenciais consigo mesmo sem poder falar com alguém. Por que tem muita gente aí? Eu já fiz cada merda na minha vida. Por quê? Porque eu custei entender que eu precisava de ter autoridade para abrir o coração, para falar coisas que eu não podia falar com quem estava abaixo de mim, porque ia assustar com as minhas crises. E eu precisava de achar alguém que pudesse me ouvir, que me entendesse, sem ter medo de me condenar. Porque eu precisava de cuidado como cuidava dos outros. Entendeu? E eu não ando sem pastor, eu não ando sem alguém que fale na minha vida, sem alguém que eu possa pedir oração, sem alguém que eu possa pedir conselho. Eu não faço isso porque eu sei que eu sou limitado, eu sei que eu posso falhar. Carro precisa de manutenção, prédio precisa de manutenção e pessoas precisam de manutenção. Precisa de alguém olhar para você e a autoridade ela tem um olhar clínico diferente, ela olha por cima e fala, opa, isso aí está desalinhado. Então talvez na sua vida muita coisa está dando errado e está errada, porque não tem ninguém que fala na tua vida, não tem ninguém que possa te alinhar para o teu propósito. Beleza? E para terminar, escolha a autoridade pela sua missão e você dará a ela a sua submissão. E eu volto a falar, submissão não é ser menor, submissão é submeter a unção de alguém. Entendeu agora? Então, deixa eu desenhar o que eu estou falando aqui agora. Por exemplo, eu quero ser um grande evangelista, eu quero ganhar multidões. O que eu faço então? Eu procuro alguém que já exerça autoridade nessa área. E eu submissão à missão. Eu junto força à missão de alguém. Para que eu vou inventar a roda, querido? Para que eu vou inventar a roda? Sabe, eu submeto a unção, eu junto ao propósito, e eu falo, tem pessoas que se unem na carne, outras se unem na alma, mas há outras que se unem em propósito. Quando você se une em propósito, é a melhor coisa que existe. Isso não quer dizer que alguém é maior ou menor do que o outro, que eu sei mais, o outro sabe menos. Eu estou dizendo que você precisa achar a autoridade, você precisa achar quem está ativo na autoridade que você tem e se alinhar ao propósito com aquilo. Então, eu não me uno a pessoas por alma, ligação almática, eu uno por propósito. Quando eu percebo que o propósito daquela pessoa está alinhado ao propósito que eu tenho, eu submeto a missão. E com certeza ela submete a mim também, porque nós estamos dentro de um propósito. Mas quando eu percebo que o propósito daquela pessoa, a autoridade dela mudou o percurso,
eu não sou obrigado a te debaixo daquela autoridade, porque eu tenho um propósito, tenho uma meta, sei para onde eu quero ir. Eu não vou me submeter a uma autoridade que está fora da linha da autoridade que Deus me desenhou. Entendeu agora? É como se eu fosse autoridade para ser um engenheiro de carro e eu vou me submeter a um jogador de futebol. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque são propósitos diferentes, são linhas diferenciadas. Então você precisa achar quem alinha, quem está andando dentro do propósito que você quer atingir. E você então submete, você busca conexão, você entra no alinhamento com essa pessoa. Então, eu quero, por exemplo, ser um profissional na área de música. Poxa, quem é autoridade nesse assunto? Submeta essa pessoa, cara. Aprenda com ela. Isso não vai piorar você, pelo contrário, vai te melhorar. Amanhã você vai ser autoridade e alguém vai te seguir também. A vida é assim, é um ciclo. Você submete, alguém te submete. Depois alguém submete e outro submete. A vida funciona dessa forma. Jesus foi autoridade para os seus discípulos depois exerceram autoridade sobre a igreja, depois os seus discípulos exerceram autoridade sobre outras pessoas, e assim foi crescendo. Então você precisa alinhar, você precisa saber quem é autoridade naquele assunto. Eu quero melhorar meu casamento, o que eu faço? Cara, procura alguém que é autoridade em casamento, alguém que está dando certo, alguém que está funcionando, e fala, cara, eu quero aprender. E outra coisa, cuidado com gente que só tem sucesso. Autoridade não quer dizer gente que nunca falhou. Eu sigo gente que consegue errar, porque a vitória não ensina nada, é os fracassos que ensinam alguém a vencer. Tem gente que só teve vitória no dia que toma uma crise, perde a noção da vida. Então acha gente que venceu, gente que superou e fala, poxa, eu vou andar contigo porque eu quero aprender. Eu quero aprender sobre família. Ah, cara, eu sou derrotado na finança, eu sou péssimo na finança. Cara, procura ouvir gente que conseguiu vencer nessa área, submeta a autoridade daquilo. Eu ouço muita gente que me passa informações na área de prosperidade, na área de finanças, porque eu não tive educação nessa área. Eu tenho deficiência, então eu preciso submeter aquela autoridade para submeter a minha missão. Entendeu agora? E eu creio que quando eu submeto aquilo me traz paz, porque eu vou estar tranquilo dentro de uma autoridade. É por isso que quando você for ouvir as pessoas, toma cuidado, quem você está ouvindo? Aquela pessoa tem autoridade para falar sobre aquilo, tem autoridade para falar sobre esse assunto, essa pessoa tem frutos, entendeu agora? Então, fica aí essas chaves, nós estamos chegando aqui já ao final da nossa live, vamos encerrar agora, e espero que você tenha entendido, pega essa live, reprisa ela, veja de novo, passe para frente, tá bom? Dê pergunta aí, manda para mim aí por mensagem, e eu tenho certeza que muita coisa vai ser desatada na tua vida. Vai ser desatada na tua vida. Não perca o seu tempo naquilo que você é autoridade. Não perca. Faça aquilo que foi desenhado. Eu quero até terminar um recadinho aqui, muito fácil. Tem gente que perde tempo em coisa que não é para fazer. Não é para fazer. Você quer ver a diferença? Eu estou vendo aqui um amigo que entrou aqui com o Fagner, que o Fagner mexe com instalação de som. Tenta você, que não é autoridade, instalar o som de um carro. O tempo que você vai perder. Ah, mas eu quero economizar dinheiro. Isso é coisa de pobre. Isso é coisa quando eu falo pobre, não é pobre sem dinheiro, é pobre cabeça. Eu quero economizar dinheiro. Eu pergunto, quanto vale o seu tempo? Mas eu sou pedreiro. Então, quanto vale a sua hora de pedreiro? Quanto vale a sua hora de pedreiro? Você acha que quanto você ganharia se você pegasse o seu carro, deixasse lá para alguém que a autoridade resolver para você e você fosse fazer aquilo que você é autoridade em fazer? Você vai ganhar dinheiro na sua área e não vai tomar prejuízo em outra. Aí o que você faz? Você deixa de ganhar dinheiro na área que você é autoridade, faz uma besteira com aquilo que você não é autoridade e além de deixar de ganhar dinheiro, ainda leva prejuízo naquilo que você não é autoridade a fazer. Então você precisa respeitar as pessoas. Aquela pessoa que ela é autoridade para instalar um som, respeita a autoridade dela. Fala, cara, estou te entregando para você fazer e eu vou fazer a minha parte da onde eu sou autoridade. Porque na hora que você domina, você vai ganhar muito mais do que perder tempo naquilo que você não domina. Então não caia nessa besteira. Submeta a autoridade. Por isso que eu falei autoridade aqui, não é quem manda, é autoridade de qualquer assunto. Se o camarada é autoridade em carro, submeta a autoridade dele. Se outra autoridade na área de ensino, submeta a autoridade dele. Se outra autoridade na área financeira, faça isso, querido. Quando você se alinha aquilo, você começa a crescer e crescer muito. Não perca tempo naquilo que você não é autoridade. Submeta e você vai crescer muito mais. Vamos chegando ao final aqui da nossa live.
Amanhã, segunda-feira, tem mais. Então nossas lives serão todas de segunda a sexta-feira. Só no dia que não deu aviso antes, mas amanhã tem. Amanhã tem nesse horário. Nós vamos entrar aqui às 20 horas no horário de Portugal e aí no Brasil vai ser às 16, 17, 18, 19, 21. Olha, 17, né? 17, 18, 19, 20, 21. 17 horas Brasil, 21 horas horário aqui Europa. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos terminando por aqui. Até a próxima.